discutido muito, né, nos últimos dias, né, principalmente depois desse último aumento da Petrobras em relação ao custo dos combustíveis, depois daquela pancada que a gente recebeu 10 dias atrás, mais ou menos. Todo mundo se mexeu, o Congresso foi lá, aprovou medidas que reduziriam ali o valor do diesel, principalmente, né, medidas de redução de combustíveis. Hoje, os governadores se reuniram, falaram que vão manter inalterado o ICMS cobrado dos combustíveis nos estados por pelo menos mais 3 meses. O Supremo Tribunal Federal analisa hoje um pedido do Planalto justamente para que não haja problemas neste ano eleitoral, ações que eventualmente o Planalto tome para reduzir a carga tributária, considera aí benefícios para os combustíveis em ano eleitoral. E ontem nós tivemos a redução, né, a tarifa de importação do etanol zerada pelo Palácio do Planalto. Uma medida que tende a estimular o mercado, barateando o custo dos combustíveis para o consumidor, afinal você começa a importar mais combustíveis, né? Fica mais atraente importar esse combustível de fora. Mas para os produtores nacionais... Você quem, né? Cara pálida? Eu não consigo, não sei nem como fazer. Não, é verdade, você entre etanol. aspas. Né? Mas enfim, para os produtores rurais, as pessoas que produzem mesmo o etanol no Brasil, a coisa fica apertada, né, Cláudio? Mas é uma forma de pressionar. Olha, é o seguinte, o que aconteceu ontem aqui no Ministério da Economia é um mistério que precisa ser desvendado. Aliás, talvez até fosse o caso de a Polícia Federal, o Ministério Público Federal investigar isso. Como é que o lobby das distribuidoras de combustíveis chega tão facilmente ao Ministério da Economia? Porque isso aí não faz o menor sentido. Eles simplesmente zeraram a importação de alguns produtos que dizem impactar na inflação. São 7 produtos. 6 deles eu nem sei falar. É café, deve ser o café tipo Nespresso, né, as cápsulas. Mas café, queijo, sei lá o que mais. São 6 produtos aí alimentícios. E o etanol? O que é que o etanol tem a ver com essa confusão? Não, é porque o etanol, sabe como é que é? Os combustíveis, tem guerra lá não sei aonde. Quer dizer, então, que a gasolina, o óleo diesel, o petróleo não influi em nada nos preços ou não impacta em nada da inflação. E o etanol é que exerce esse papel. É claro que isso é uma mentira, né? É uma mentira deslavada, porque, afinal de contas, o etanol não influi em nada. E todos os especialistas ouvidos hoje, você vê que isso ontem foi divulgado na calada da noite, né? Já eram 10 e tanta da noite quando isso foi divulgado. Os especialistas que hoje de manhã se pronunciaram sobre isso disseram, não vai ter impacto nenhum na redução do preço do etanol. Até porque, minha gente, quem controla o preço do etanol é a Petrobras. É a Petrobras que controla. Não é o mercado, não é o livre comércio, né? Aliás, o etanol, já disse isso aqui antes, é o único produto no Brasil que é proibido de ser submetido à concorrência, ao mercado, né? A lei da oferta e procura. Você produz qualquer coisa neste país, você está lá na Constituição, você tem o direito à atividade econômica e no Brasil vigora o regime de liberdade de concorrência, de livre concorrência, menos para o etanol. Não está lá na Constituição, mas na prática é assim que funciona. Então, assim, primeiro foram anos, desde 2009, o etanol todo o etanol produzido tem que ser entregue às distribuidoras malandras que não produzem absolutamente nada, só produzem nota fiscal, e aí aumenta ali, em média, 15% do valor do preço final do produto vendido na bomba. 15% vai para o bolso das distribuidoras. O que eles fizeram mesmo para isso? Não fizeram nada, porque até o transporte do produtor ao posto de gasolina, quem paga é o dono do posto. A distribuidora não mexe em absolutamente nada, não faz nada. Só tem essa grana aí, tem esse cartório que lhes permite faturar uma grana. Eles ficaram muito endinheirados, muito capitalizados, esses distribuidores, passaram a comprar usinas produtoras de etanol. E aí o que é que nós estamos assistindo aqui, né? É uma falta de vergonha generalizada, porque a medida que zera o imposto de importação beneficia exatamente essas distribuidoras que também são proprietárias de usinas em São Paulo. Por que isso? Por que isso foi adotado, está sendo adotado agora, no dia 20, foi adotado ontem à noite, no dia 21 de março? Porque exatamente estamos no finalzinho da safra da cana-de-açúcar e da produção de etanol e açúcar no estado de São Paulo. E aí começa daqui a pouco, vai começar daqui a 2 meses, começa a safra no Nordeste.
né? Então, qual é o problema? Onde é que está o X da questão? O X da questão é que depois de as distribuidoras assumirem controle um controle de parte importante da produção de etanol em São Paulo, o grande inimigo deles são os produtores do Nordeste. Então eles já fazem a importação desse etanol à base de milho, que é um etanol sujo, poluente, né, que vem dos Estados Unidos, pagando imposto, porque foi uma luta lá dos produtores, da sociedade nordestina, etc. Conseguiram estabelecer um imposto para a importação desse etanol. Para quê? Para proteger a indústria nacional, não é? Para não fragilizar a indústria nacional, para manter os empregos. Só no Nordeste são 500 mil de trabalhadores, são empregos diretos nas usinas produtoras de etanol, que, aliás, pagam muito imposto como qualquer empresa brasileira. Mas aí esses malandros da distribuição encontraram essa maneira de ganhar mais dinheiro. Então eles importam. Por que eles importam etanol dos Estados Unidos no auge da safra do Nordeste? É para quebrar o Nordeste, para quebrar os produtores do Nordeste e para melhorar a sua margem. É exatamente isso que acontece. Tem um detalhe da crueldade desse jogo bruto aí das distribuidoras na importação de etanol americano, é que eles importam, e sabe por onde entra, Cris, esse etanol que é importado para o Brasil, ou pelo Brasil, pelas distribuidoras de combustível no Brasil? Esse etanol entra pelos portos do Nordeste, no auge da safra do Nordeste. Então eles oferecem a toda a rede de postos que há na região um etanol mais barato do que aquele, um pouquinho mais barato, mas, enfim, um pouquinho juntando muitos acaba sendo uma coisa importante. Eles oferecem um etanol um pouquinho mais barato para os postos de combustíveis do Nordeste e, com isso, acaba provocando um desassossego, fechamento, crise permanente, crise que não para, da indústria nordestina produtora de etanol. Essa medida também prejudica outras regiões por questões de safra, né? A safra de São Paulo está acabando agora em março, a do Nordeste começa em agosto, também a do Norte começa em abril e termina em março, como em São Paulo, e também acaba prejudicando o novo parque industrial produtor de etanol do país, que se localiza na região sul. Isso aí prejudica também, há no Brasil também já uma produção razoavelmente importante de etanol à base de milho. E esse etanol é produzido sobretudo no Centro-Oeste, e também essa indústria acaba sendo seriamente prejudicada. Essa é uma medida de lesa-pátria. Uma medida de lesa-pátria, porque ninguém ganha. O único segmento da economia que ganha com essa decisão de zerar impostos da importação de etanol americano são as distribuidoras. Eles vão aumentar a margem, mas isso não vai impactar na redução do preço na bomba. Essa é a palavra de todos os especialistas, uma unanimidade em relação a isso. Então o que a gente está vendo é mais do mesmo. São os lobistas poderosos. Quanto mais poderosos, eles conseguem emplacar o que querem, seja no governo, seja no Congresso, seja nas agências reguladoras. É o reino do lobby restabelecido no Brasil. Seria bom se no nosso bolso, a gente ganhasse, né, Cláudio? O duro que isso nunca acontece, né? Enfim.